a gente tem que trabalhar com uma premissa que é, até ontem, era muito claro para o bolsonarismo, ou pelo menos para setores do bolsonarismo, que o bolsonarismo sempre foi empreendimento familiar com fins políticos, e esse empreendimento familiar com fins políticos tinha um núcleo de tomada de decisão, que era basicamente o Jair, o Flávio, o Eduardo e o Carlos. E esse grupo, com a anuência do Jair em determinado sentido, até aqui sempre tratou Michele como uma agregada, e assim como trata o Jair Renan, que é o filho mais jovem que também está na política, como um agregado. Isso quer dizer, eles não participavam das decisões. E essa premissa é importante como ponto de partida, tá? A partir desta premissa, nós tivemos, ao longo dos últimos meses, acontecimentos que repetiam um padrão. E qual era esse padrão? Sempre que uma decisão muito impactante para a campanha precisava ser tomada, ou para a pré-campanha, né, precisava ser tomada, essa decisão vinha sendo tomada entre os 3 filhos e o Jair Bolsonaro, ou entre os 3 filhos com a anuência do Jair Bolsonaro. E a gente pode enumerar episódios, né? Um episódio é a própria escolha do Flávio candidato. Não sei se vocês vão se lembrar, e quem nos assiste também, que existia um grande burburinho, uma grande expectativa de vários setores que votam no bolsonarismo, que estão próximos da família Bolsonaro, de que a chapa fosse Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro vice, né? E esse burburinho foi crescendo, crescendo, crescendo. Se a gente for lembrar aqui, talvez eu me equivoque, mas aí alguém vai descobrir, caso eu tenha me equivocado. Em uma conversa aqui, Flávia, a gente ainda mencionou que o Tarcísio havia sido chamado para uma primeira visita ao Jair Bolsonaro e ele não foi, alegando outro compromisso, uma cirurgia. Ele não foi e foi depois, né? Mas foi com muita resistência. E aí, de súbito, o Flávio, que naquele momento ainda não estava constituído como advogado do Jair Bolsonaro, hoje ele vai a uma visita na carceragem da Polícia Federal e sai: o candidato sou eu, com uma declaração escrita do pai: o candidato sou eu. Passou por cima do Tarcísio, passou por cima da Michele, passou por cima do Valdemar, passou por cima de todo mundo. E aí isso me leva para o segundo ponto que eu acho que é bem importante a partir dessa premissa, que é o fato de que esta eleição é interessante por muitas características, mas uma importantíssima é: o PT é muito discreto ao falar do PT pós-Lula. O PT é discretíssimo. Se você pergunta ao Haddad, se você pergunta ao Rui Costa, se você perguntar a Gleisi, as respostas são sempre muito discretas, que demonstram uma relativa deferência à figura do Lula. Quando a gente vai ao bolsonarismo, não, gente. O que nós estamos vendo é uma disputa por herança na qual o progenitor ainda está vivo. O dado é esse, em que, de um lado, há um desejo inicial do próprio Jair Bolsonaro de que o seu legado seja transferido aos filhos, e isso é feito na figura de que, potencialmente, o candidato seria Eduardo decide sair do país, o candidato vira o Flávio. E, de outro lado, em movimentos feitos pelo Flávio, que se complementam com aquilo que eu estava falando anteriormente, em movimentos feitos pelo Flávio e pelos seus irmãos, no sentido de diminuir a figura política da Michele. Aqui a gente pode citar o evento que a própria Michele cita, que é a questão da corrida a governo no estado do Ceará. A gente pode citar burburinhos que foram colocados por apoiadores de Flávio, de Eduardo e de Carlos na internet, dizendo, por exemplo, que Bolsonaro queria se divorciar de Michele. A gente pode colocar as repetidas declarações dadas por gente muito importante nesse movimento de militância em ambiente virtual, que apoiam os filhos do Bolsonaro, desautorizando a Michele, dizendo que ela não era um ator relevante nas escolhas políticas. E por que esses dois elementos são importantes? Eu peço desculpas a vocês e à audiência por ter me alongado um pouquinho, mas se a gente faz uma reflexão muito curta, fica tanto buraco que aumenta a possibilidade das pessoas saírem repetindo bobagem por aí, né? Eu acho que a gente já tem bobagem demais sendo repetido. A partir desses dois elementos, o que a gente tem? Uma Michele que vem, desde o momento em que o Bolsonaro foi presidente, trabalhando muito fortemente a construção de sua imagem política e do seu grupo político.
Eu já havia conversado isso aqui outra vez e fiquei muito feliz porque o Pedro repetiu isso em um vídeo ontem, que é o que a Michelle está fazendo dentro do PL Mulher é impressionante. Ela transformou o PL Mulher em uma força partidária muito robusta. E aí vem um detalhe nesse processo de descredibilização da Michelle. Em algum momento, a Michelle é afastada da liderança do PL Mulher, nesse movimento feito pelos filhos do Jair Bolsonaro para dizerem: nós somos o bolsonarismo, nós somos os herdeiros legítimos do bolsonarismo, você não, você chegou agora. Então, o vídeo de ontem, ele tem um recado muito claro. Ele tem um recado do ponto de vista estético. Aquele vídeo não foi feito de improviso, foi feito por alguém que entende muito de semiótica, entende muito do grupo político por qual a Michelle está falando. Então, assim, da cor do cabelo, a roupa usada, os objetos que estão na mesa, ao tom da fala, tudo isso dá um recado muito claro a um tipo de eleitor que hoje tem cada vez mais construído resistência ao nome do Flávio. Aqui a gente pode fazer referência às pesquisas que o próprio meio faz, né? Em que a gente vê a desidratação do Eduardo em grupos muito específicos, do Flávio em grupos muito específicos, desculpe. E, de outro lado, desse reforço da imagem da Michelle como uma liderança carismática. Então, o vídeo não há... o que me chama mais atenção nisso tudo é a capacidade que ela tem de fazer toda a fala, e o vídeo é muito grande, num tom de voz muito equilibrado, que serve para uma questão que é fundamental quando a gente fala de debate político no Brasil de 2026, gente. É sempre que uma mulher se posiciona, a primeira crítica é dizer que ela está sendo histérica. Então não há nada no tom de voz, não há nada no gestual, não há nada no olhar que transfira ou que permita qualquer tipo de crítica que diga: olha, ela está sendo histérica, ela está nervosa, ou algo desqualificante do gênero, né? Não há. O olhar é muito firme, o olhar está sempre direcionado para a câmera, os períodos são ditos numa velocidade muito bem coordenada do ponto de vista didático para que qualquer pessoa consiga entender a mensagem, e a mensagem é clara: eu estou sendo vítima de humilhação. E aí tem um fenômeno que é muito interessante desse processo, que é a consequência direta do ato é que toda essa estrutura que a Michelle ficou construindo ao longo dos anos em termos de grupo político, muito rapidamente reproduz o vídeo. Então a Damares vai repostar o vídeo, a Bia Kicis vai repostar o vídeo, lideranças do PL Mulher vão repostar o vídeo, e o mais importante, gente anônima, que é o que mais conta ao fim do dia, que é o voto, gente anônima reproduz o vídeo. E aí, à medida que se faz isso, o Flávio tem uma primeira resposta que é: nada me incomoda no dia do jogo. E no dia seguinte, ele tem aí, acho que a Luísa foi muito feliz em usar uma piada futebolística, que é: ele sentiu, né? Ele vem e pede desculpas, mas isso muda a dinâmica do jogo dentro dessa tomada de decisão política que tem um componente familiar e que tem um componente pragmático, que é: Flávio estava seguindo a cartilha de qualquer candidato que quer ganhar a presidência da República, fazendo as escolhas que lhe são convenientes para vencer. O que a Michelle diz é: olha, não vai ser assim, tem que ser de outro jeito. E ao fazer isso, ela se posiciona importantemente em duas outras esferas. Ela manifesta um apoio à figura do Valdemar Costa Neto, que morre de medo de ser desalojado do poder numa eventual vitória do Flávio e perder o partido para a família. E ela apoia ao nominar especificamente um candidato do PL, que é o candidato do PL ao governo do Ceará, que também, no fim das contas, está naquele grupo de políticos do PL que não são família do Bolsonaro, que olham para o bolsonarismo e dizem: ao final do dia os filhos só pensam neles mesmos e nós somos caroneiros. Se nós não questionamos, está tudo bem, mas se a gente toma qualquer movimento que seja visto como contestação, está tudo mal e eles nos descartam. Então, eu acho que esse é o ponto de partida para a gente fazer uma reflexão que seja muito positiva e muito didática para quem está nos assistindo hoje. Criomar, eu não vou poder deixar de usar a tua fala para fazer propaganda do Canal Meio. Sabe por quê? Vai. Porque eu vou precisar. Porque esta construção que a Michelle Bolsonaro fez dentro do PL Mulher, desse imenso capital político, vai ser o tema da nossa edição de sábado, que é
exclusiva para assinantes premium. Legal. E se você que está nos assistindo não é assinante premium, você pode ser agora mesmo. QR Code está aqui na tela, são só R$15 por mês. E o pacote de entrega de produtos premium do meio é muito bom. Já já eu falo mais, mas eu quero me concentrar na análise aqui. E essa pauta, Criomar, ela nasceu antes do vídeo, tanto que já está em apuração pela nossa queridíssima repórter Júlia Kekkia, que é nossa repórter especial em Brasília, há coisa de umas 3 semanas, mais ou menos. E ela é fruto de uma percepção nossa e de colegas e, enfim, de analistas, colunistas, desse conjunto, né, mas que a gente, de uma percepção nossa conjunta que a gente vem avaliando como o PL em particular, o PL de uma maneira mais ampla e a Michelle em particular se posicionou muitíssimo bem e estrategicamente como, eu não gosto de usar esse termo, mas como dona de um pedaço do eleitorado. Dona, é claro que pode ser não é talvez o termo mais adequado, porque é óbvio que as mulheres elas têm uma autonomia, enfim, são multifacetadas, as pessoas, todo eleitor vota com um conjunto de interesses e de fatores que levam ao voto, né? Mas ela, com este movimento dentro do PL, primeiro, esse movimento é muito intenso, foi muito consistente e foi planejado desde o começo, logo que o Bolsonaro sai do governo. Quando ele volta ao Brasil, a Michelle não foi para os Estados Unidos com ele. Quando ele volta, antes dele voltar ao Brasil, ela assume o PL Mulher, a presidência do PL Mulher. Eu estava no evento em que ela assumiu o PL Mulher e conversou com o Jair, com o Galego, via videocall, num telão, diante do seu público ali. A partir daquele dia, Michelle realmente trabalhou para construir um legado, um eleitorado próprio, um capital eleitoral próprio. Inclusive porque o grupo Bolsonaro, né, entende que a fragilidade da família está neste público feminino e, por absoluta falta de opção, porque a filha que Jair Bolsonaro tristemente chama de fraquejada ainda é muito jovem para entrar no empreendimento, infelizmente ele só tem a opção da agregada para melhorar esse cenário. E, no caso, a agregada, que é a Michelle, além de tudo, é carismática e evangélica. Então, ela traz um pacote muito atraente, né? Então, é óbvio que não é dona de nada, mas ela realmente conseguiu construir, né, ela tinha instrumentos... Oi? Ela construiu uma liderança, ela é a líder, né, de uma parte desse eleitorado, talvez. Ela é a líder... Mas, então, assim, ela constrói um capital político-eleitoral numa falha da família, né? Justamente onde a família falha. E, para dentro do empreendimento familiar, ela se torna dona deste capital no sentido de que nenhum outro membro da família tem. Nenhum outro membro da família tem o tipo de ascensão ou de agência com o público feminino que ela tem. Então, neste sentido, para dentro do empreendimento familiar, ela não é parte do empreendimento familiar do ponto de vista dos filhos. Os filhos não a veem como um membro do empreendimento familiar Bolsonaro. Ao contrário, o Eduardo Bolsonaro, em particular, a vê como adversária deste empreendimento familiar, como uma ameaça a esse empreendimento. Então, neste sentido, ela tem um poder muito relevante e está numa posição favorável para colocar a candidatura de qualquer menos a do próprio Jair, que eu acho que aí sim é um líder que supera ela, né? Colocar na parede, porque nenhum dos filhos
tem um capital político eleitoral próprio, como ela tem. Os filhos não têm uma bandeira própria, um nicho eleitoral próprio. Eles são integralmente dependentes, a meu ver. O Criomar, por favor, discorde o quanto quiser das minhas premissas colocadas até aqui. Mas, a meu ver, isso é algo que ela tem e que os filhos não apresentam. Então, só para concluir, Criomar, e te passar, a gente vai debater nesta edição de sábado muito esta construção, e eu queria deixar muito pontuado que esta construção da Michelle, ela mesma fez questão de reforçar isso ontem em seu vídeo, ela não é a revelia de Jair, ela é a pedido de Jair, porém, Michelle é uma liderança, a meu ver, inteligente, tem muitos atributos de líder. Então, embora seja a pedido de Jair, não é a sombra de Jair. E isto é algo que a torna uma figura política muito interessante, no sentido de que ela realmente é capaz de movimentar forças no bolsonarismo, para além de obedecer Jair Bolsonaro. Se você gostou desse vídeo que acabou de ver, imagina ter acesso a todo o acervo do meio. Assinantes premium usufruem do nosso streaming exclusivo e recebem 2 newsletters por semana, toda quarta o Meio Político, com análises de bastidor de Brasília, pelos colunistas que entendem de verdade o que está acontecendo e o que mexe ponteira até as eleições. E todo sábado, a edição de sábado, com entrevistas e matérias sobre os grandes desafios do nosso tempo, das mudanças climáticas, a transformação da democracia, além de cultura, ciência e comportamento. Se você quer estar bem informado sem perder um tempão do seu dia, conta com a gente. Olha, só R$15 por mês e o cancelamento facinho a qualquer momento. Experimenta!